pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos, lembrando-se que nos últimos blocos nós começamos o assunto sobre os vícios redibitórios, nosso tópico de número 5. Vícios esses que estão esculpidos, talhados e cunhados nos artigos 441 e vão até o 446 do Código Civil, né? Então, do 441 ao 446, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades, né? De qualquer maneira, conceituamos também com vocês, dentro das nossas lições comezinhas dos vícios redibitórios, o conceito. Falamos que vício redibitório nada mais é do que um vício oculto que acarreta, que gera ou uma desvalorização, ou em contrapartida, torna, né, determinado bem, determinado produto, determinado imóvel, o quê? Impróprio para o fim a que se destina. Então, vício redibitório é isso, é um vício oculto que desvaloriza ou torna impróprio. É um vício que sopesa no plano de eficácia e que acarreta, como também como consequência, uma eventual resolução. Isso nós ventilamos com vocês no perfazer dos últimos 2 blocos e também trouxemos na nossa lousa, ventilamos aí no nosso quadro, né? Olha que bacana, olha que loucura. Então, vícios redibitórios, vícios ocultos que atingem a coisa, objeto do contrato, desvalorizando, né? Tornando-a imprópria. Nessa vereda, repercute no plano da eficácia, gerando resolução. O que eu quero falar a partir de agora? Gente, quero falar o seguinte, vocês não sabem, vocês não acreditam. Eu comprei uma casa, eu comprei um imóvel, que legal, prof, uma humilde residência, né? Como diria Michel Teló, show de bola, parabéns, né? Um afortunado, que legal. Só que depois de um determinado momento, depois de um determinado tempo, o que eu descubro? Eu descubro um vício redibitório, né? E eu quero saber, existe alguma garantia, né? Qual que é o prazo que eu tenho uma garantia que eu posso entrar com uma eventual ação? Esse, né, pelo menos é o tópico da nossa aula, desse nosso bloco, né? A garantia e qual a ação cabível. Então, primeiro detalhe, garantia existe? Existe. Existe uma garantia, trata-se de uma garantia Gugu Liberato. Como assim, né? Garantia Gugu Liberato, né? Vamos falar da garantia legal, né? Como se fosse domingo legal, né? Show de bola. Então, garantia Gugu Liberato, garantia legal, aquela garantia esculpida na lei. Primeira coisa que é importante dizer, gente, essa garantia, ela precisa, né, de 3 elementos do contrato. 3 elementos? Por que 3? Porque 3 é mágico. Por que 3? Porque 3 é holístico, é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Quais características do contrato precisam se fazer presentes para que nós possamos ter essas garantias, né? Notem, obviamente, que aqui eu só vou trabalhar em passant, porque de certa forma nós já visitamos essas características quando trouxemos a ideia de uma revisita, né, uma revisão judicial do contrato. Então, em outras palavras, precisamos de três elementos para que possamos revisitar o contrato, né, trazer aí essa garantia legal. Primeiro delas é a ideia da bilateralidade. O contrato precisa ser bilateral, precisa ser, na verdade, realizado entre 2 pessoas. Caraca, prof, bi de 2? Exato, né? Bilateral, porque precisa, pelo menos, desses 2 polos da ação. O que mais? Nós precisamos que esse contrato seja um contrato oneroso. Contrato oneroso é aquele contrato que traz sacrifícios para ambas as partes, né? Onde a gente demanda uma prestação e uma contraprestação. E por demais, derradeiramente, nós temos aí o terceiro elemento, é que nós falamos dos chamados contratos comutativos. O que são contratos comutativos, né? Contratos comutativos são aqueles contratos em que nós temos, de certa forma, né? Temos o quê? Temos a ciência, né? A ciência das parcelas que serão, né, ou das prestações que serão adimplidas. Então, nós temos aí esses 3 elementos. Então, a garantia legal contra tais vícios para os contratos. Quais contratos, né? Pontuamos aqui com vocês os contratos bilaterais, contratos esses onerosos e também, de igual maneira, além de bilateral e oneroso, contratos comutativos. Uma observação aqui. Qual observação? Observação que eu não coloquei. Observação que se encontra no artigo 441, parágrafo único do Código Civil, né? Essa garantia, ou seja, legal existente para os vícios redibitórios, elas sopesam, também recai, naqueles atos, né? Ou assim, se vocês preferirem, nas chamadas doações onerosas. Então, né, essa garantia legal, ela vai ser aí aplicada naquelas hipóteses, né, que a gente trabalha
trabalha com as doações onerosas. Prof, o que são doações onerosas? Gente, eu só dou determinado imóvel para você, né? Ou seja, uma determinada doação, se você, sei lá, construir um asilo dentro desse terreno. Pronto, né? Ou seja, faço aí uma doação onerosa. Eu só dou se você construir algo. Então, nós estamos falando de doações onerosas. Doações onerosas também, né, trabalham aí com essa possibilidade das garantias. As garantias podem, né, legais, podem, no caso, avançar até chegar a abraçar, né, então, essas doações onerosas, artigo 441, parágrafo único do Código Civil. De qualquer maneira, vamos além, né, quero, dentro desse ir além, trazer com vocês a ação. Qual ação que eu posso propor quando a gente fala do chamado vício redibitório, né? O que eu posso fazer? Há algo que eu posso fazer? Gente, a ação aqui existente, a ação possível, é chamada de uma ação edilícia. Essa ação edilícia, né, ela tem, na verdade, duas propostas. A primeira proposta eu comprei uma casa, né? Essa casa possui problemas? Puta, possui, né? Tá aí cheio de vício redibitório, tá com cano estourado, né? Traz uma depreciação da casa? Puta, traz, né? Ou seja, tem um monte de coisa para consertar, então eu quero o quê? Um abatimento proporcional do preço. Eu quero, né, que o valor da casa, ainda estou pagando, ou seja, as prestações elas são conhecidas, eu quero que você, né, abata. Poxa, olha o custo que eu vou ter aqui para realizar, na verdade, o reparo de determinado, né, aí vício existente. Então, a gente pode trazer essa ação edilícia buscando aí um abatimento proporcional do preço. Quando eu falo uma ação edilícia que busca o abatimento proporcional do preço, alguns doutrinadores chamam ela de uma ação estimatória. Então, eles mudam a nomenclatura, eles mudam, na verdade, a tipologia, mas a ideia é exatamente a mesma. Essa ação também pode ser conhecida como ação quanti minores, né? Quanti minores porque busca o quê? Busca um valor, um quantum menor, né? Ou seja, um valor abaixo, um valor aquém daquilo que está, de certa forma, avançado. Então, a primeira ideia da ação edilícia é justamente o abatimento do quantum, um abatimento daquilo que deve ser, na verdade, pago, né? Um abatimento proporcional do preço, até porque a gente sabe, a garantia só existe quando falamos aqui, né, de contratos de natureza comutativa, né, com prestações já aí pré-estipuladas, com adimplêmentos, né, conhecidos. Mas, entretanto, eu fiquei muito pistola. Falei assim, caraca, meu, essa casa aí que eu comprei, que era para me trazer grandes sabores, né? Que era para me trazer cores, o que acontece? Essa casa tá me trazendo não sabores, mas sim dissabores. Eu tô me sentindo extremamente descontente, né? Essa casa me trouxe uma energia, é legal, algumas pessoas sentem energia. Uma energia, né? Puta, que me deixou extremamente mal, extremamente cabisbaixo, fiquei depressivo. Não quero mais ficar aqui nessa casa. Fiquei aí, né, muito triste, tristinho, fiquei extremamente descontente e não quero mais saber dessa casa, né? Quero me desapegar. Você vai colocar onde? Não, LX, brincadeira, né? Brincadeira. Você vai fazer o quê? Você vai buscar a resolução do contrato. Você vai buscar, né, que o contrato ele faça o quê? Ele, de certa forma, se desfaça, né? Mas se eu quero buscar a resolução do contrato, óbvio, eu paguei alguns valores? Paguei. Então, poxa, o que eu paguei, devolve, né? Como diria Fábio Júnior, volta, vem viver outra vez a meu lado. Devolve o meu dinheiro. Porque até como falaria também Mamonas Assassinas, money, o que é good nós não have. Se nós quer se nós não tava aqui playando. O nosso work é playar, né? Então, em outras palavras, em outros dizeres, devolve o meu dinheiro. A gente desfaz o negócio e você devolve a quantia que já foi paga. Note o quê? Se houver má fé do alienante, se houver má fé daquele sujeito que vendeu determinado produto, né, esse, né, indivíduo, ele não pode ser beneficiado, né? A gente tem que trazer uma sanção, a gente tem que trazer, na verdade, uma pena para ele. Até porque, que putaria é essa? A gente vai beneficiar o sujeito que está de má fé, né? Senão ele vai continuar reproduzindo casas, vai continuar, na verdade, materializando outras situações similares. Então a gente tem que trazer uma sanção justamente para que ele sinta no bolso e pense, poxa, né? O crime não compensa. O crime, a gente fala o ilícito civil, né? O ilícito civil não compensa. E como que a gente faz isso? Como que a gente traz uma sanção? A gente vai, no caso, né, acarretar a esse sujeito que fez a venda de má fé, tem a ciência, né, desses vícios redibitórios, a situação das chamadas perdas e danos. Só notem o seguinte, né? A partir de agora, pelo menos no próximo bloco,
até porque já deu 10 minutos, eu quero trabalhar com vocês os prazos existentes para a propositura dessa ação. Notem que quando a gente fala de construtor, o prazo é diferente. O prazo não se encontra aqui pontuado nesses artigos, né? O prazo é um prazo de 5 anos. Show de bola? Então, 5 anos contados do quê? Contados do aparecimento, né? Enfim, aí um prazo de 5 anos, um prazo totalmente diferente desse que nós valoraremos a partir do próximo bloco. De qualquer maneira, isso será visitado com vocês dentro da tópico de responsabilidade civil, né? Um tópico que será visto adiante, né? Ou seja, não pelo menos aqui em Teoria Geral dos Contratos, mas, enfim, um tópico em apartado. Até lá, então deixo para vocês, desde já, um forte abraço, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!